Olá, boa noite. Penas e operações deflagradas em Patos de Minas somam mais de 230 anos para envolvidos em organizações criminosas. Temporal volta a provocar alagamentos em Patos de Minas. No NTV News de hoje a gente também vai mostrar. Grave acidente na BR-365 com 4 veículos deixa várias vítimas. 6 pessoas são indiciadas por desaparecimento e homicídio de jovem em Patos de Minas. Evento promove acolhimento e valorização de mães atípicas. Ganhador de violão doa instrumento autografado para novo sorteio da campanha Cura para o Dudu. Tiro de Guerra de Patos de Minas realiza solenidade em comemoração ao Dia do Exército. Atlético sofre derrota para o Santos e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O RT intensifica treinamentos e projeta jogo amistoso na preparação para o módulo 2. Voleibol patense conquista medalhas de ouro e bronze. A movimentação para as compras de Páscoa no comércio de Patos de Minas. Vereadores repercutem os gastos com diárias entre os parlamentares patenses. Congestionamento e imprudência em trecho de rodovia com obras entre Patos de Minas e Presidente Olegário. O NTV News desta quinta-feira santa já está no ar. A gente começa com os destaques policiais. O inquérito que investigou o desaparecimento e homicídio de Bruno Silva Teixeira, de 23 anos, foi concluído pela Polícia Civil de Patos de Minas. Pelo menos 4 pessoas foram indiciadas. A Polícia Civil encerrou o inquérito referente à morte de Bruno Silva Teixeira, de 23 anos. O corpo de Bruno, inclusive, esteve desaparecido por um bom tempo, desde quando foi noticiado aí em início de janeiro. De lá para cá, nós fizemos diversos procedimentos, diversas diligências, trocamos informações com a Polícia Militar, com a Polícia Penal, buscamos realmente ter um arcabouço muito forte e conseguimos, através de depoimentos, através da OVM sigilosa, conseguimos aí uma força muito grande com relação aos indícios. Para tanto, já em dias anteriores, nós fizemos a Operação Monstros, onde prendemos 4 indivíduos em prisão temporária. A Polícia Civil, então, trabalhou com diversas linhas de investigação até conseguir identificar o corpo de Bruno, a qual foi encontrado em Coromandel, ali postas às margens do rio Paranaíba, em Coromandel. Diante disso, a Polícia Civil, depois dessa identificação, trabalhou incansavelmente para poder encerrar esse inquérito, que foi encerrado com o indiciamento de 4 pessoas, sendo 3 homens e 1 mulher, que teria participado deste crime, a qual Bruno foi morto brutalmente, já que ele foi atraído por uma emboscada em uma residência, depois foi brutalmente morto e deixado o seu corpo jogado às margens do rio Paranaíba, no bairro Quebec, aqui em Patos de Minas. Bem, o Bruno ele teria ido nessa residência, uma residência que ele já teria ido outras vezes, acreditando que ali era um local tranquilo para que ele não seria atacado, e naquele local já tinha sido armado essa emboscada, que quando ele chegasse era para avisar a outros integrantes dessa quadrilha, para que então iniciassem uma tortura, iniciassem um espancamento nele dentro dessa residência. Ele foi severamente espancado naquele local, amarrado suas mãos, e depois de lá foi colocado no próprio veículo, juntamente com outros integrantes dessa quadrilha, que o levaram para um local ermo, no caso, provavelmente, tudo indica, próximo ao rio Paranaíba. A Polícia Civil continuou as investigações, né? E depois esse corpo do Bruno foi encontrado às margens do rio Paranaíba, com os braços amarrados e com as pernas amarradas também, segundo o laudo pericial. Tinha aí também o nariz quebrado, diversos hematomas que foram constatados também pelo perito nas costas, bem também como um hematoma e o crânio dele estava rachado em um determinado ponto. Tudo isso aí reforçou o que nós já tínhamos, e os familiares reconheceram as vestes que eram utilizadas pelo Bruno no dia anterior ao seu desaparecimento. Segundo o delegado Luiz Mauro, Bruno foi morto por diversos motivos, como a rixa com uma organização criminosa e também por ter participado de um homicídio que tirou a vida de Patrick Donizete Pereira Lima, de 26 anos. Ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo quando se encontrava na quadra do bairro Abner Afonso, vindo a falecer por conta dos ferimentos. Este homicídio aconteceu em junho de 2023.
Nós temos aí motivações múltiplas. Esses delitos, quando eles são feitos por organização, por quadrilhas, por gangues, as motivações são múltiplas, mas o Bruno teria um desentendimento anterior com um desses indivíduos, que seria, vamos dizer, o mais importante, o mandante e também executor parcial de toda essa ação criminosa. Ele teria esse desentendimento antigo porque ele estaria sendo acusado, foi até condenado, a vítima foi condenada por um crime contra a vida, e esses indivíduos se juntaram para ceifar a vida do Bruno, tanto por conta dessa situação quanto por relação a dívidas em dinheiro que existiam entre as partes. Ainda segundo o delegado de crimes contra a vida, a prisão das 4 pessoas envolvidas ajudou a evitar mais homicídios, já que eles trabalhavam com a hipótese de matar mais 3 pessoas que teriam participado do crime registrado na quadra do Abner Afonso, que tirou a vida de Patrick, de 26 anos. E agora nós finalizamos essa investigação, concluímos o inquérito policial e indiciamos esses 4 indivíduos pelos crimes de organização criminosa armada, homicídio com 3 qualificadoras, ocultação de cadáver, sequestro, associação ao tráfico e tráfico de drogas. Todos esses delitos são somados, podem dar uma pena, caso eles cheguem até o tribunal do júri, todos esses delitos juntos, podem chegar a uma pena superior a 30 anos de cadeia. Um carro furtado em outubro do ano passado em São Paulo foi recuperado na BR-365, próximo ao entrocamento com a 040 nessa quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes deram ordem de parada ao motorista durante fiscalização de rotina e ele não obedeceu e ainda realizou manobras perigosas na rodovia para fugir dos policiais. Depois de 21 quilômetros, o motorista entrou em uma plantação de cana no município de João Pinheiro e ele e os passageiros abandonaram o carro e fugiram. Os policiais constataram que o veículo furtado foi clonado, pois estava com placa de outro carro, em situação regular. Os ocupantes do carro não foram encontrados. As operações Sombra e Espectro deflagradas em Patos de Minas para desarticular uma rede criminosa ligada ao tráfico de drogas e armas somam mais de 230 anos de prisão e condenações. E a fase com fornecedores ainda aguarda a sentença. A Operação Espectro teve início em setembro de 2024. Quando, em ação conjunta envolvendo as polícias civil e militar, foi interceptado um veículo com grande quantidade de drogas em Patos de Minas. O carro foi abordado após um cerco na estrada da Serrinha. Os ocupantes, sendo um homem de 32 anos e uma mulher de 23 anos, foram presos em flagrantes por tráfico de drogas, desobediência e resistência. Dentro do carro foram encontradas 16 barras inteiras e 8 fracionadas de substância parecida com crack, além de barras semelhantes à cocaína e R$ 1.250 em dinheiro. Mais uma ação integrada entre as polícias civis, Polícia Civil e Militar, em Patos de Minas, no combate ao tráfico de drogas, em que, com a troca de informação, possibilitou a identificação de pessoas que buscavam drogas em cidades que são fornecedoras para Patos de Minas, e aqui em Patos de Minas, posteriormente, essas drogas seriam revendidas para outras pessoas. Então, essa ação pretende, de fato, dar um duro golpe aí no tráfico de drogas. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a segunda fase da Operação Sombras em março deste ano, visando combater um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas e armas. Foram presas 9 pessoas em cumpridos 32 mandados de busca, incluindo um em Uberlândia. 7 suspeitos foram detidos em flagrantes e 2 por mandados de prisão. Durante a ação foram apreendidas armas, munições, drogas, celulares e R$ 58 mil em dinheiro. A investigação, iniciada em março de 2023, apura a atuação de núcleos que compravam e distribuíam drogas e armas na região. Não o combate ao traficante da ponta, mas ao combate ao tráfico de um escalão superior. Escalão esse responsável pelo fornecimento de armas e drogas para Patos de Minas. Então, hoje, dentre as 3 pessoas que estão presas preventivamente, ela decorre de uma investigação de meses e meses, em que nós
foi preso preventivamente o fornecedor de drogas em Uberlândia. Esse fornecedor ele atuava com o auxílio de um gerente aqui em Patos de Minas, que também é preso. Este gerente ele era pela parte logística. Ele recebia essa droga aqui em Patos, fazia o transporte, entrega à sua clientela, recebimento de dinheiro. Então ele era o operador logístico desse fornecedor de drogas em Uberlândia. Esse operador, após ele passava para outros traficantes. E um desses traficantes chamou muita atenção pelos valores das negociações entre eles, totalizando uma dívida à data de quase R$140 mil em transações de drogas entre eles. Atuando principalmente nos bairros com maior índice de violência da cidade, as investigações têm levado à prisão diversos integrantes do grupo e revelado a estrutura complexa da quadrilha. A Operação Espectro resultou em novas condenações contra integrantes de uma quadrilha que atua nos bairros mais violentos da cidade. Um homem e uma mulher foram sentenciados por participação no armazenamento e distribuição de drogas, com penas de 18 anos e 10 meses e 11 anos e 6 meses, respectivamente. As investigações revelam a estrutura complexa da organização criminosa que abastecia Patos de Minas e região com entorpecentes de Uberlândia. Somadas das operações Sombras e operações Espectros, as penas já ultrapassam 230 anos de prisão. A fase 2 da Operação Espectro, deflagrada em 11 de março de 2025, ainda aguarda sentença. Nessa etapa, os réus são apontados como os principais fornecedores da quadrilha, com atuação estratégica no envio recorrente de entorpecentes à cidade. A expectativa é de que novas condenações robustas reforcem o cerco contra o crime organizado no município. O temporal que atingiu Patos de Minas na tarde desta quinta-feira voltou a provocar alagamentos e incidentes com veículos. Neste trecho da Avenida JK, uma fila de veículos tentava passar pela via completamente tomada pela água da chuva no sentido centro da cidade. Muitos se arriscaram, mesmo com a enxurrada praticamente cobrindo a frente dos carros. Neste outro trecho, as imagens mostram a situação do alagamento que mais uma vez se repetiu na Avenida JK, flagrando inclusive esta van, que ficou parada na lateral da avenida sem conseguir deixar o local. Na mesma via, equipes do Corpo de Bombeiros atenderam ocorrência de acidente. Este veículo Gol caiu em uma vala. O motorista tentava fugir do alagamento na pista e subiu pelo canteiro buscando um ponto mais alto, quando se deparou com o acesso que estava tapado pela água da chuva. Apesar do susto e danos ao veículo, ninguém se feriu durante o acidente. De acordo com os dados levantados pela estação climatológica mantida pela UFO, choveu cerca de 9 milímetros em Patos de Minas em um curto intervalo de tempo. Daqui a pouco aqui no News, evento promove acolhimento e valorização de mães atípicas. Tiro de Guerra de Patos de Minas realiza solenidade em comemoração ao Dia do Exército. E ganhador de violão doa instrumento autografado para o novo sorteio da campanha Cura para o Dudu. Dentro da programação da 11ª Semana do Autismo, a Associação Esperança Azul promoveu na noite de ontem o evento Beleza da Mãe Atípica. Massagem, designer de unha, designer de sobrancelha, plástica dos pés, é isso que essas mães atípicas têm aproveitado aqui na Associação Esperança Azul. E eu vou conversar agora com a dona Selma, que ela vai contar pra gente. Dona Selma, conta pra nós, como que tem sido esse dia aqui pra senhora? Um dia especial, foi um dia de beleza, as meninas maravilhosas cuidando da gente, já fiz pé e mão, sobrancelha, os pés também, agora já fiz a massagem, agora vou fazer a massagem agora. É tudo de bom, menino, é maravilhoso. Os profissionais aqui são de primeira qualidade, são muito boas mesmo, fui atendida por profissionais assim só de ponta. E o que você já fez? Já fiz massagem corporal, limpeza de pele, agora sobrancelha. Maravilhoso esse projeto, né? Que é um dia para salvar a vida mesmo da gente, porque a gente passa por um grande estresse, né? Quando eu cheguei aqui na terça-feira, eu estava arrasada.
em prantos mesmo, estava em choro. E quando eu vi as meninas aqui, nossa, foi um acolhimento maravilhoso. A Lidiane pegou na minha mão, me trouxe aqui, fiz uma massagem, voltei hoje. A professora de estética Lígia conta que mais de 30 profissionais foram mobilizados para atender as mulheres na sede da associação. Ela destaca a satisfação em participar de ações como essa. Além de ser beleza, ela é saúde também. Então, assim, a gente ajuda. Às vezes a mãe vem para fazer uma massagem e começa a conversar com a gente, e aquilo ali desabafa. Depois de uma massagem, ela sai aqui toda já relaxada. Então, assim, tô muito feliz, muito gratificante poder ajudar, poder cuidar dessas mães atípicas. As mães estão saindo daqui falando que elas estão tendo um dia de princesa. Tem mães que falam que nunca passou por um procedimento estético. Teve mães que durante a massagem conseguiram descansar, conseguiram até dormir. Então, assim, é muito gratificante. Teve mãe que chegou aqui falando: gente, eu nunca tive um tempo para cuidar de mim, para alguém conversar comigo nesse sentido. As ações da campanha Cura para o Dudu, que buscam arrecadar fundos para tratar o garotinho que sofre com uma doença neurológica rara, seguem sendo realizadas com iniciativas diversas. Por meio de um amigo da família, os pais do Dudu conseguiram um violão autografado pela dupla César Menotti e Fabiano. O item foi arrematado por Renato Faria, diretor de marketing do Grupo NTV de Comunicação. Mas o gesto mais bonito ainda estava por vir. Renato decidiu devolver o violão e, junto com os pais do Dudu, vão lançar uma nova campanha para arrecadar ainda mais recursos. A gente conseguiu ele através de um amigo, né, nosso, do Rotary, né, que foi uma das primeiras instituições que nos apoiaram. Ele é muito amigo do Fabiano e pediu para eles enviaram para a gente. E nós fizemos uma ação com ele, uma rifa, né, na feijoada que houve, na Feijoada da Esperança, né. O ganhador foi o Renato Faria, que é diretor de marketing aqui da NTV, e ele doou novamente para a gente fazer uma nova ação. E aqui a NTV já entrou em contato com o César Menotti e Fabiano. Eles acharam muito legal, né, a gente fazer essa nova ação. E se disponibilizaram a fazer uma videochamada com o ganhador, né, dessa ação que a gente vai fazer e vai divulgar aí em breve. Dudu foi diagnosticado com a SPG50, uma doença degenerativa que impede os neurônios de produzirem proteínas essenciais. Sem o tratamento, que custa 18 milhões de reais e só está disponível nos Estados Unidos, a doença pode evoluir rapidamente, até deixá-lo em estado vegetativo. Eu costumo dizer que o melhor cenário para a vida do Dudu, para que a gente garanta o hospital que está disponível para fazer o tratamento agora no meio do ano, a gente precisa fechar essa arrecadação até final de maio, início de junho. Então a gente tem aí um pouco menos de 60 dias para arrecadar esse valor e conta com a ajuda de todo mundo para conseguir. Até agora, a campanha já arrecadou cerca de 80% da meta. Dudu é uma das 8 crianças no mundo em campanha simultânea para viabilizar o tratamento. A meta de 18 milhões de reais, que são uns 3 milhões de dólares, a gente hoje tem uma necessidade remanescente aí de 3 milhões e 800 mil reais apenas, né? É o que falta para chegar no tratamento dele. São 8 crianças que fazem parte desse estudo, né? É a terceira fase desse estudo que selecionou as 8 crianças. E para quem nos acompanha no Instagram, até aproveitando o espaço para explicar, nós sempre divulgamos a arrecadação e tem a arrecadação do Dudu e a arrecadação da Jack's Corners. A Jack's Corners é a fundação que existe nos Estados Unidos que coordena as arrecadações e, por praticidade, a arrecadação da Jack's Corners é a soma das 7 ou 8 outras crianças, né? Então, o Dudu tem aquele valor e as 7 outras crianças somadas têm aquele outro valor. A doença não espera e quanto antes ele receber o medicamento, maiores são as chances de recuperação. Por isso, cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença. A solidariedade pode ser o que vai salvar a vida dele. A gente tem ainda vários eventos acontecendo aqui em Patos e na região, né, que participando, você ajuda o Dudu. O próximo vai ser um almoço beneficente na Lagoa Formosa, né, no domingo. Nós temos no nosso perfil os links para rifas, né, que nós estamos fazendo. A rifa que está sendo feita atualmente é a do nosso carro, né? Também, assim como o Renato, ganhador do primeiro sorteio do carro, abdicou do prêmio, né, e doou para a gente novamente para fazermos outra ação, né? Então a gente está ganhando aí mais um fôlego aí na nossa campanha com essa ação da rifa do nosso carro. Quem, né, puder nos ajudar,
é só clicar lá no link da bio do nosso Instagram, Cura para o Dudu. Todos os esforços são necessários e justos para poder salvar o Dudu, né? Buscar essa cura. O Tiro de Guerra de Patos de Minas realizou na manhã de hoje solenidade em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. Ao som do hino do Exército, os atiradores do TG 04013 de Patos de Minas deram início à cerimônia em comemoração aos 377 anos do Exército Brasileiro. Durante o evento, foram feitas homenagens a parceiros do tiro de guerra e também para atiradores que se destacaram. Para os homenageados, foi um momento de grande emoção ao receber o reconhecimento. É uma honra para mim ser agraciado com essa medalha, principalmente num dia como hoje, que é o Dia do Exército. Então, a alegria e o orgulho é dobrado por esses dois motivos, né? Um sentimento de gratidão muito grande, né? É aqui pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, que é nosso braço forte, nossa mão amiga, né, nosso protetor. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, né, recebendo essa homenagem. Entre os integrantes da turma de atiradores, 3 foram selecionados por apresentarem excelente desempenho durante o curso de formação do tiro de guerra. Dentre eles, o atirador Siqueira. Felicidade, né? Emoção vai lá no alto. Eu queria servir por causa que eu quero no futuro. Eu penso em seguir carreira militar. Sempre ele foi um menino muito bom, sempre muito dedicado. Então, assim, desde o início, quando ele falou que queria vir, né? Aí eu falei assim, eu tenho certeza que ele vai desempenhar um papel com excelência. Porque tudo que ele faz muito bem feito. E assim, eu estou muito feliz, a família toda está muito feliz, né, dele estar sendo homenageado. Atuando na defesa da soberania nacional, o Exército Brasileiro também desempenha um papel essencial em missões de paz, ações humanitárias e no apoio à população. Além disso, sua atuação no campo militar reforça valores como disciplina, patriotismo e o compromisso com o país. O Exército ele completa 377 anos, né? O que nos remonta à Batalha de Guararapes, no interior de Pernambuco, há quase 4 séculos atrás, quando foi criada a instituição. A gente fica muito feliz em poder receber toda. A seguir, você vai ver que o voleibol patense conquista medalhas de ouro e bronze. O Atlético sofreu derrota para o Santos e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. A URT intensifica treinamentos e projeta jogo amistoso na preparação para o módulo 2. Vamos falar de futebol. A situação do Atlético no Campeonato Brasileiro vai de mal a pior. Em 4 jogos, o Galo não venceu nenhum. Na noite desta quarta-feira, foi a Vila Belmiro e perdeu por 2-0 para o Santos. Os 2 gols do time santista foram marcados no primeiro tempo. Primeiro com Zé Ivaldo, aos 23 minutos. O zagueiro ainda fez provocação ao Galo na comemoração do gol. 3 minutos depois, Bom Tempo arrancou pela direita em contra-ataque e mandou para Barreal ampliar o placar. 2-0 Santos. A vitória tirou o time paulista da zona de rebaixamento, que foi para a 12ª posição na tabela. Já o Atlético, com apenas 2 pontos em 4 rodadas, foi para a penúltima colocação. O técnico atleticano vê a crise se aproximar e aponta os caminhos para não entrar nessa fase. Nós temos aí que avaliar bem as coisas, nos concentrar melhor, não podemos mais tomar gol de bola parada. Treinar é o único remédio que tem e ganhar o jogo. O seguinte, é isso que a gente tem que fazer. Nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise. Porque se você não ganhar logo, você entra em crise e isso a gente não quer. Pois é, o próximo compromisso do Atlético será no domingo, às 4 da tarde, contra o Botafogo no Mineirão. No mesmo dia, o Santos enfrenta o São Paulo no Morumbi. E fechando a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje, daqui a pouquinho, né? O Cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão, logo mais às 21h30. Faltando pouco mais de 2 semanas para o início do módulo 2 no Campeonato Mineiro, o RT corre contra o tempo nos treinos para a disputa da competição.
Os treinos na Arena DB têm se intensificado. O técnico tem reforçado a preparação com o elenco, com foco principal na disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A estreia será no dia 3 de maio. A gente vê de um amistoso contra o Itabirito. Já disse em outras oportunidades que em situações diferentes, né? O Itabirito já pronto para início de competição e a gente ainda em ritmo de pré-temporada. Mas fiquei muito satisfeito do que eu encontrei no sábado, a evolução dos atletas, taticamente falando. Corresponderam muito bem. Acho que a tendência agora é a evolução de todos os atletas para a gente dar seguimento ao nosso planejamento. Faltam 2 jogadores para completar o elenco da URT nesta temporada e os 2 serão apresentados no dia 21 de abril. A URT também tem a possibilidade de realizar 2 amistosos para testar a eliminação, tanto com a equipe amadora aqui de Patos, tanto com o time de Guarani de Divinópolis. Mas a possibilidade é que os portões no dia do amistoso sejam fechados. Ainda falta alguns atletas para chegarem no dia 21 na nossa representação à tarde. Chegam todos os atletas, né? Alguns já foram até apresentados, mas segunda-feira chegam todos os atletas e aí assim a gente consegue dar seguimento e foco total no início da competição. O volante Marzagão está em sua 3ª temporada no time e retornando com muita ansiedade para encontrar o torcedor do Trovão Azul após quase 10 anos. Está sendo um privilégio, é um lugar onde eu fui muito feliz, né? As 3 temporadas que eu disputei aqui, a primeira em 2013 que eu cheguei, pude ser campeão, graças a Deus, né? Ter esse acesso com o RT, estou muito ansioso também, né? Para poder encontrar nosso torcedor novamente aqui na Arena DB. O jovem zagueiro Eduardo veio de São Paulo e está conhecendo Minas Gerais pela primeira vez, trazendo uma boa expectativa para o time. Está sendo muito boa, né? Estou muito contente, né? Aqui lembra muito a minha terra, eu sou um cara que veio do Mato Grosso e aqui lembra muito, né? As pessoas muito boas, muito receptiva a cidade, a questão da estrutura do clube, as pessoas, os profissionais, tudo excelente, né? A gente não tem o que reclamar de nada, é continuar trabalhando focado, firme, pensamento positivo sempre e para chegar dentro de campo a gente entregar o resultado para os torcedores, para o RT e principalmente para nós mesmos e para toda a cidade. A equipe da comissão tem trabalhado firmemente para se manterem alinhados e trazerem um bom resultado na classificação do time. A gente conversa, né, junto com a minha comissão técnica, o Fábio Duzzi, o preparador físico, junto com o Pedro, o Marcos Vinícius, meu auxiliar. Então a gente sempre está conversando, sempre monitorando os atletas para que a gente não fuja de nada do que a gente planejou. Então estamos tendo uma resposta muito positiva dos atletas e é uma evolução constante que a gente fica bastante satisfeito com o que a gente tem visto. Está sendo bem proveitoso esse trabalho aí, esses dias que a gente estamos aí desde dia 17, né, que alguns apresentaram, eu apresentei um pouco mais tarde, mas está sendo bem valioso. Está sendo bem intenso, né? A gente está trabalhando forte desde a primeira semana. Ao longo do passar do tempo, os jogadores vêm chegando, o grupo está ficando cada vez mais forte, está cada vez mais entrosado e tem tudo para dar certo, né? Os torcedores podem confiar bastante na gente, que a gente vai chegar dentro de campo e vai entregar os resultados. 1.789 torcedores já se tornaram sócios. E para aqueles que ainda não fizeram sua aquisição, esta pode ser a sua última oportunidade de garantir o lote extra. Fala, torcedor, venho aqui convidar vocês para que possam vir aqui na loja comprar o lote torcedor, que está no valor de R$300 até dia 26. As equipes de vôlei sub-19 de Patos de Minas conquistaram medalhas de ouro e bronze pela segunda etapa da Liga Alto Paranaíba na cidade de Araxá. No último fim de semana, Patos de Minas teve destaque na segunda etapa da Liga Alto Paranaíba de vôlei. As equipes do PTC voltaram de Araxá com conquistas importantes, o título de campeão na categoria sub-19 e o 3º lugar no sub-15. Foi uma experiência muito boa, mas também muito angustiante de saber como tem essa rivalidade entre Araxá e o PTC. Saber assim, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ficar melhor, quem vai fazer melhor o set, mas também é uma sensação muito boa de estar lá jogando com todo mundo, né, de estar lá participando desse campeonato. Como a gente foi campeão, foi uma sensação muito incrível de saber que você ganha, tipo, você tá ganhando o jogo, tá ganhando o campeonato. A gente trabalha de 3 a 4 dias na semana. Mais perto das competições a gente trabalha no sábado também, que a gente não costuma utilizar o sábado antes das 2 semanas anteriores à competição. E a gente teve que fazer um trabalho físico menor, porque as competições esse ano começaram mais cedo. E a gente teve que dar ênfase na parte tática.
As vitórias são reflexo de um trabalho intenso de preparação e do comprometimento de atletas e comissão técnica, que vem se destacando cada vez no cenário regional. A gente teve pouco tempo relativamente para preparar desse do outro que a gente foi, mas é sempre semanas treinando pesado. Mas mesmo eu tendo ganhado o destaque da partida, obviamente foi um trabalho em conjunto, o time inteiro treinou muito para conquistar esse lugar. No Sub-15, o resultado também foi comemorado. A equipe mostrou evolução e garantiu um lugar no pódio, enfrentando adversários de alto nível. Foi um sentimento muito bom agora e na hora que a gente estava jogando, né, um sentimento muito diferente, que não é todo dia que você sente essa emoção feliz, né? Quando você ganha um troféu, uma medalha, essas coisas assim. Eu fiquei muito mais feliz e eu consegui realizar mais atividades. Além das medalhas, o vôlei também oferece ganhos pessoais e sociais, desenvolve o corpo, fortalece a mente, ensina valores como respeito, cooperação e superação. Eu acho que o vôlei traz muita calma para as pessoas. Eu acho que tanto que, tipo assim, eu indicaria o vôlei para todo mundo, sabe? É um esporte muito bom, tanto que as amizades que a gente faz, tipo assim, como igual quando vai dormir junto, indo junto no ônibus, cada um tem sua duplinha. Eu acho que isso faz muita diferença, tanto que meu grupo social, meu maior grupo social é do vôlei, e é uma relação muito boa, porque a gente sabe diferenciar a quadra quanto o pessoal, e eu acho que isso faz muita diferença na vida de todo mundo. Os próximos desafios já estão no radar. As equipes seguem se preparando para as próximas etapas da competição e outros torneios da temporada. Além dessa competição, terão outras, tem a Copa Cerrado, a gente quer entrar na Copa Patos também, que ela é adulta, nosso time é Sub-18. A gente foi campeão na categoria Sub-19. Muito bom, né? Depois do intervalo, a movimentação para as compras de Páscoa no comércio de Patos de Minas. Você vai ver que vereadores repercutem os gastos com diárias entre os parlamentares patenses. O comércio de Patos de Minas vem registrando aumento na movimentação das compras de produtos para a Páscoa. Neste domingo, 20 de abril, é celebrada a Páscoa, uma data especial marcada por momentos de fé e confraternização. Muitos têm se preparado para essa celebração de domingo, tanto com uma divertida caça aos ovos para as crianças ou com um almoço especial. Tá bem planejado, vai ser um almoço assim de família e com bastante alegria, né, para receber o que significa a Páscoa, né? Que é a ressurreição. Não é o bombom, né? É Cristo no coração. Tá bem animada, a gente tá aqui comprando umas patinhas pra gente fazer a caça aos ovos e montando uma cestinha de Páscoa para as crianças. Para os comerciantes, a semana que antecede a Páscoa é considerada a mais movimentada. Com a proximidade da data, muitas pessoas ainda estão às compras, garantindo chocolates, presentes e itens para a celebração. A gente pesquisa nas mídias sociais, pesquisa com os clientes, né? Tenta trazer uns produtos que estão, né, num valor assim, bem mais acessível para todos. Então, assim, essa semana que antecede é realmente a expectativa que a gente teve há um ano atrás. Então, assim, o movimento está muito bom, né? Tem variedades de bombom, variedades de ovos, variedades de barras de chocolate. Então, assim, o cliente que vem aqui, ele sai satisfeito, porque ele realmente encontra o que ele estava procurando. Esta semana nós mostramos que 8 vereadores de Patos de Minas gastaram desde o início de janeiro até agora quase R$40 mil com diárias e passagens. No ano passado foram cerca de 7 mil em todo o ano. O jornalismo da NTV repercutiu o caso com 2 parlamentares sobre esses gastos. Conforme o portal da Transparência, enquanto em todo o ano de 2024, vereadores e assessores parlamentares da Câmara Municipal de Patos de Minas gastaram R$ 7.138 com diárias e passagens. E em 2025, de janeiro a 14 de abril, foram gastos R$ 38.044 por 8 vereadores e 9 assessores parlamentares. A vereadora Brenda Evelyn e 2 assessores realizaram viagens a 3 cidades, solicitando reembolso aproximado de R$ 10 mil. O vereador Paulo Henrique, junto de seu assessor, solicitou reembolso no valor de R$ 6.260. O vereador Júlio César, acompanhado de 2 assessores, pediu o valor total de R$ 6.210.
O vereador Gladstone, junto com uma assessora, solicitou o valor de R$ 4.140. O vereador Mauri apresentou o pedido de reembolso no valor de R$ 2.070. A vereadora Beth e seu assessor solicitaram juntos R$ 2.210 em reembolsos, mesmo valor pedido pelo vereador José Luiz e seu assessor. O vereador Leomar e um de seus assessores gastaram pouco mais de R$ 6.260 em viagens. O parlamentar justifica que os gastos estão relacionados a visitas e reuniões com outros representantes políticos. Nós conseguimos 2 fuzis para o 15º Batalhão, o pessoal do GPMOR deve estar quase chegando aí, até o primeiro semestre deve conseguir chegar no 15º Batalhão. Eu consegui uma emenda parlamentar com ele também para a reforma da UPA, reforma e ampliação da UPA, com 225 mil reais. Durante essas conversas que teve lá, eu tive a oportunidade de ir no gabinete do senador Carlos Viana, que também é um parceiro nosso, e lá eu já comecei a fazer umas tratativas da possibilidade dele conseguir alguma verba a nível de Ministério dos Esportes para a construção do nosso ginásio municipal, que Patos de Minas, por incrível que pareça, com 170 mil habitantes, não possui um ginásio municipal. Ainda de acordo com dados do Portal da Transparência, os vereadores que não gastaram dinheiro com diárias de viagens foram Toninho Cury, Ezequiel Macedo, Itamar André, Cabo Batista, Carlito, Otaviano Marques, Paulo Augusto, William de Campos e José Eustáquio. Para o parlamentar, não há problema no uso de dinheiro público para pagamentos de passagem, hospedagem e alimentação de vereadores e servidores da Câmara, desde que as viagens tragam benefícios concretos para a população. Eu, particularmente, no meu primeiro mandato, nós fizemos algumas viagens, Brasília, Belo Horizonte, mas nós nunca utilizamos. Isso é uma opção minha, não significa que eu nunca utilizarei. Eu até entendo que essa aproximação com deputados estaduais, federais, com senadores, com autoridades que podem destinar recursos para a nossa cidade e melhorar os serviços públicos, ela precisa ser feita. Eu não sei qual que é a intensidade dessas viagens de outros parlamentares, se realmente trouxeram benefícios para a nossa cidade. Mas se tiverem, trago benefícios para a nossa cidade, emendas, recursos que viabilizem uma saúde melhor, uma segurança melhor, obras de infraestrutura que realmente sirvam à nossa população, é válido esse contato, é válido esse gasto. A seguir, congestionamento e imprudência em trecho de rodovia com obras entre Patos de Minas e Presidente Olegário e grave acidente na BR-365 com 4 veículos deixa várias vítimas. Recentemente, uma farmácia de Patos de Minas foi condenada a pagar multa por danos morais a uma mulher que se tornou dependente química com automedicação. O caso acende o alerta para os cuidados e riscos no uso dos medicamentos controlados. Uma farmácia de Patos de Minas e o seu proprietário foram condenados a pagar para uma cliente uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil após a cliente ter ficado dependente química de uma medicação de emagrecimento, medicação de uso controlado, mas que foi prescrita para ela sem a receita médica. Todos os medicamentos possuem efeitos colaterais, que precisam ser avaliados em consulta médica para que a gente evite alguns problemas. E também temos contraindicações absolutas, que são pessoas que não podem fazer o uso dessas medicações, que seriam algum transtorno depressivo maior, ou gestantes também, que são contraindicado, ou algum câncer, câncer de tireoide também é contraindicado o uso de medicações. De acordo com o especialista em emagrecimento, o uso de remédios sem o acompanhamento pode ir além dos efeitos colaterais e causar também reações alérgicas e até chegar à morte. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento específico para cada paciente, que pode ter a medicação ajustada no decorrer de cada tratamento. Em consulta médica, nós vamos avaliar a necessidade do uso da medicação. Antes desse uso, a gente vai
prescrever ali um plano alimentar, né, junto com o nutricionista, e também a aplicação da atividade física, né, que é importante diariamente para a redução do ganho do peso. Após isso, vamos avaliar a necessidade de medicações e temos um arsenal muito grande, né? Claro que é individualizado, então nem todo medicamento serve para toda pessoa. E essa necessidade a gente vai precisar também de exames laboratoriais e de excluir causas, né, que são contraindicados. Com o decorrer do tratamento, a gente pode trocar essa medicação ou reduzir a dose ou aumentar a dose, a depender da resposta do paciente. Outro efeito colateral atribuído ao uso de alguns medicamentos de uso controlado é a dependência. Por isso, é regulamentado que farmácias exijam de seus pacientes a receita médica controlada. Alguns medicamentos que são prescritos com receita controlada podem sim vir a desenvolver a dependência, né? Às vezes a dependência não só química, né? A dependência psicológica, que é quando o indivíduo faz o uso do medicamento e acha que o medicamento vai transformar a vida dele sem ser necessário mudança do estilo de vida. Às vezes esse tipo de transtorno a gente tem que avaliar com um psiquiatra, com um psicólogo, com um tratamento ali multidisciplinar. Cada classe exige uma receita diferente. Tem um receituário de controle especial, tem um receituário que é controle B1 e anorexígenos, né, que é medicamento para emagrecer. Cada um exige um receituário diferente. Necessário também a apresentação do documento, tá? Para a gente coletar esses dados e enviar, né, para o sistema de SNGPC, né, que é onde que monitora todos os lotes, entradas e saídas do medicamento controlados dentro do estabelecimento. É importante reforçar que os farmacêuticos, apesar de serem aptos na área da saúde e lidar com muitos tipos de medicação, não substituem o acompanhamento médico. O profissional farmacêutico ele é capacitado justamente para isso, para orientar tanto a posologia quanto alguma interação medicamentosa e junto ao médico ter uma decisão que seja melhor para o paciente. Importante a avaliação, né, e a boa indicação, né? Nem toda medicação serve para todo mundo, então a avaliação médica e o acompanhamento são fundamentais. Em meio às obras da MGC 354, além dos congestionamentos constantes, muitos condutores de veículos cometem imprudências no trânsito, tornando o tráfego perigoso no trecho entre Patos de Minas e Presidente Olegário. O governo de Minas Gerais autorizou em dezembro de 2024 o início das obras de recapeamento e construção da terceira faixa na MGC 354, estrada que liga Patos de Minas ao município de Presidente Olegário. Porém, a obra, que iniciou há pouco mais de 30 dias e com previsão de 690 dias para ser finalizada, já tem causado grandes transtornos aos motoristas, além de muito congestionamento. Os motoristas que trafegarem neste ponto devem redobrar a atenção, já que em vários pontos do trecho há homens trabalhando na abertura de onde será destinada a terceira faixa e também em locais onde há recortes no asfalto feitos para que o recapeamento seja de forma completa. Na noite de quarta-feira, 16 de abril, a Polícia Militar Rodoviária teve que ser acionada para controlar o trânsito. Mas, durante o dia, a operação de pare e siga retornou em 2 pontos da rodovia. Algumas imprudências são fáceis de serem registradas. E mesmo com um congestionamento extensivo, os motoristas entendem que a obra é extremamente necessária e aguardada há muitos anos. O que resta agora é ter paciência até a conclusão da obra. Agora ela vai recuperando, tá ficando bom, porque eu passo aqui toda semana indo para Brasília e voltando e tá bem caótico, né? Com a rodovia bem defasada, passando bem de tempo de dar uma recuperada, agora ela vai ficando top. Essa obra é um pedido muito antigo, né? Eu transito aqui há muitos anos, eu trabalho em Presidente Olegário e moro em Patos. Assim, vai ser muito bom, mas até lá a gente vai sofrer um pouquinho, mas eu acho que vale a pena o sofrimento. Daqui uns meses a gente vai ver o benefício aí. Eu acho de grande valia para todos nós, para todo mundo que realmente precisa muito dessa rodovia aqui.
Acho que já veio em boa hora, porque isso aqui realmente o trânsito é intenso aqui, né? E o pessoal agora tem que ter um pouquinho de paciência. Eu passo sempre aqui, eu tenho visto aqui muita imprudência, muita gente sem paciência aqui, mas é pro bem nosso mesmo, vamos ter paciência, né? Precisa estar atento e ter respeito no trânsito, num trecho em obras, né? Um violento acidente de trânsito envolvendo mais de um veículo foi registrado no final da tarde de hoje na BR-365 em Patos de Minas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. A repórter Isabela Sanches traz as informações. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que acompanha o NTV News. É isso mesmo. Mais um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira aqui na BR-365, próximo ao Trevo de Santana de Patos. Um acidente grave que envolveu 3 veículos, um Honda Civic, um Jeep Compass e uma Saveiro. Até o momento, as informações que nós temos é que a ocorrência registrou 2 vítimas. Uma mulher de 84 anos que estava no Jeep, mas foi socorrida com consciência e levado até o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. A outra vítima foi um homem de 33 anos que estava no Civic. Ele ficou preso às ferragens, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu retirá-lo inconsciente e ele foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, também em Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros, como eu já disse, esteve no local para prestar todo o apoio e socorro às vítimas, e a Polícia Rodoviária Federal também esteve até o local para registrar toda a ocorrência. Até o momento, então, essas são as informações que nós temos, que foram 2 vítimas envolvidas aí neste acidente, mas ambas já encaminhadas ao Hospital Regional Antônio Dias. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes nos nossos telejornais sobre esse acidente e outros assuntos que acontecem nesta noite. O NTV News termina, a gente volta amanhã. Até lá.